Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está na nossa lição da nossa escola bíblica. Meu nome é Tiago, eu sou um dos professores dos jovens, junto com o Guto e com a Ana Priscila. É um prazer ter vocês aqui nesse tempo que a gente está isolado, né? A gente sempre fala isso, a gente tem nossas lições gravadas desde março, então a gente tem bastante conteúdo aqui já. Então, se você chegou aqui agora, não deixe de assistir as outras lições. Se você já está acompanhando a gente nesse tempo, eu espero que tenha sido tão edificante para a gente, para mim, para o Guto e para a Ana Priscila, como tem sido para vocês também. Então, espero que a gente tenha... Espero que a gente volte logo, né? Nas aulas presenciais, a gente sabe que a gente sente falta, a gente sabe que a nossa aula presencial é muito gostosa, é muito bom a gente estar ali. Mas tem sido um tempo também que a gente tem podido estudar a palavra de Deus, mesmo que virtualmente, né? E a gente está vendo aí que com esse meio, a gente pode alcançar várias pessoas também. Então, temos que ser gratos a Deus, sim, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos dado de oportunidade nesse tempo. Então, hoje, a gente vai continuar estudando a nossa revista, que é a revista que a gente está falando, que é essa aqui. Opa, reflexo. É Gente como a Gente. E hoje a gente já está na lição 7. Não parece não, mas o tempo está passando rápido. Então, a gente vai entrar na lição 7. A gente vai falar um pouquinho sobre Moisés. O tema da nossa lição é Moisés, o grande legislador. Então, eu te convido para a gente começar a falar um pouquinho sobre Moisés. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Êxodo, que a gente vai falar um pouquinho, estudar sobre a vida de Moisés. E falando sobre Moisés, a gente não pode deixar de falar do início, né? De como foi o nascimento dele, que a gente chama um nascimento tão famoso, que a gente ouve, conversa e aprende muito sobre o cuidado de Deus, sobre a vida de Moisés. A gente tira grandes lições. E só para a gente situar, né, fazer aquela coisa, aquele apanhado geral, quando a mãe de Moisés nasceu, a gente lá em Êxodo, né, o povo estava crescendo muito, né? Os israelitas estavam crescendo muito e Faraó estava preocupado com isso. Então, o Faraó dá aquela ordem para as parteiras matarem todos os meninos, né, que estavam nascendo. Mas as parteiras desobedeceram ao Faraó. E nesse contexto conturbado aí, nessa matança que estava sendo ordenada ali, então foi que Moisés nasce. Vamos ler rapidinho lá, Êxodo capítulo 2, só para a gente poder se situar direitinho. A gente vai acompanhando, a gente vai ler outros textos também. Então, Êxodo 2 diz assim: foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Então, Moisés nasceu e os pais dele esconderam ele por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse menino é um dos hebreus. Então, disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Vamos ler até o 9, que depois a gente passa para o versículo 10, que é muito importante também.
Então, nessa época, aí a gente viu, né, os planos de Deus, né, são sempre perfeitos. Eu fico imaginando o que a mãe de Moisés estava ali no coração dela quando ela fez aquilo, né? Quando ela pegou o filho, colocou num cestinho e deixou a criança aí. E deixou e falou para a irmã dele acompanhar, porque o que queria acontecer não sabe. Então você vai acompanhando, vai me falando. E Deus agiu, né? Deus foi lá, agiu, e a graça de Deus foi tão grande que a mãe de Moisés pôde criá-lo. E aí é um ponto muito importante que a gente vê que Moisés cresceu, né, aprendendo a língua, a cultura e as histórias, e ele cresceu ouvindo as promessas que Deus tinha para o seu povo. Eu imagino que a mãe de Moisés conversava com ele, falava, explicou, deve ter explicado toda a história, o que aconteceu, né? E foi um dia você vai voltar lá para a filha de Faraó, porque eu sou sua mãe, mas eu tive que fazer isso e isso, e vamos confiar em Deus. E aí toda essa conversa que a mãe de Moisés estava tendo com ele, e eu coloquei aqui, anotei, que ele estava crescendo, né, tendo isso, mas ele conhecia, ele estava sendo ensinado naquilo que Deus queria, e ele ouvia as promessas de Deus. Lá em Gênesis 15, 13, 14, né, tem a promessa que ele devia ouvir, que foi quando o Senhor fez aliança lá com Abrão, né, e fala assim: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também o julgarei a gente que tem de se sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então ele sabia que aquela fase que estava vivendo ali, um dia iria acabar, né? Então ele sabia, ele conhecia as promessas de Deus para a vida dele ali. E aí, essa fase que Moisés passou, né, com a mãe dele, aprendendo, eu creio que foi de grande importância para ele, para o crescimento dele, para o conhecimento dele. Né? A gente fala assim, uma criança aprendendo, mas lá em Provérbios 22, 6, diz assim, né, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então a mãe de Moisés estava ensinando, por mais que ela soubesse que um dia ela teria que entregá-lo, né, a filha de Faraó, e ele seria sujeito às coisas lá, né? Então, mas assim, ela confiou em Deus, ela fez o trabalho dela, ela podia muito bem, não, você vai lá para a filha de Faraó, então quando você chegar lá, você vai aprender as coisas que tem que aprender por lá. Não, ela foi ali, ela ensinou a criança, né? E aí a nossa lição, né, coloca um ponto desse treinamento, né, disso coisa tudo que Moisés foi aprendendo e foi conhecendo, né, que é muito importante nossas crianças hoje terem esse conhecimento também, né? Então, se você é pai e está assistindo, né, ensine seu filho os caminhos, ensine, né, a palavra de Deus, né, ao seu filho. Você jovem que um dia está pensando em ter filhos, casar e ter filhos, quando você tiver seus filhos, ensine seus filhos também no caminho de Deus, né? Porque a gente não sabe, a gente vai chegar uma época que a gente não vai ter mais o controle sobre nossos filhos, como seus pais hoje, você jovem, seu pai não tem mais controle sobre a sua vida, o que você vai fazer, o que se você, né, está se dedicando à palavra de Deus, e muitas vezes ele pode falar, mas hoje é a sua decisão, né? Mas assim, nós como pais, eu como pai, lanço a semente no coração dos meus filhos, né? Eu tenho que ensiná-los, né? E aí, quando eles forem crescendo, o nosso desejo e a promessa bíblica é que eles não irão se desviar, né? Mas também, se você jovem não passou, não teve essa oportunidade, né, de quando você era criança, de você ter esses ensinamentos, isso não é uma desculpa para a gente não ter comunhão com Deus, não buscar a Deus. Lá em Oséias 6, versículo 3, fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Né? Então a gente tem a obrigação, né? A gente tem
não é obrigação, né? É esse prazer que a gente deve ter de conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, né? Porque aí sim a gente vai ter comunhão, vai ter intimidade, como a gente vai ver que foi a vida de Moisés todinho, né? Esse desejo dele, essa de estar próximo, né, a Deus. Então a gente viu, e aí em Gênesis 2:10, deixa eu voltar aqui, eu desmarquei, mas é rapidinho. Desculpa, em Êxodo 2:10, né, que a gente estava lendo, que até que Moisés foi criado, né, Gênesis 2, desculpa, Êxodo 2:10, que aí a mãe de Moisés criou, né, ele ali. E aí, sendo menino já grande, a gente não tem a idade que fala aqui, né, ela o trouxe a filha de Faraó, do qual passou a ele a ser filho. Ela lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Engraçado, a gente fala Moisés aqui, mas só foi nesse versículo aqui, depois dele já grande, que ele foi chamado de Moisés. Né? Nesse último aqui, a gente não sabe qual é, eu não sei. Né? Pode ser que a gente tenha aí, se a gente for estudar um pouquinho mais, a mãe dele pode ter chamado ele de algum outro nome, mas a filha de Faraó aqui, né, quando ele já era grande, que o chama de Moisés. E aí, então, ele começa, né, a se dedicar, né, ele começa, então, com a filha de Faraó ali, né, a estudar, a ter esse conhecimento todo né, de leis ali que ele tinha. E aí, lá em Atos, capítulo 7, eu achei muito interessante, é muito interessante aqui, que quando, né, Estevão estava perante o Sinédrio, ele fala sobre vários pontos aqui, e ele fala um pouco sobre Moisés. Né? Então, lá em Atos 7, a partir do versículo, deixa eu ver, a partir do versículo 20, né, Estevão começa a contar um pouquinho sobre Moisés. E aí, em Atos 7, 22, eu só quero ler, né, que quando fala assim, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavra e obras. E aí a nossa revista coloca uma coisa muito interessante aqui, que eu achei bem legal, que ele foi educado nessa ciência dos egípcios, que diz assim, essas ciências incluem ciências, medicina, astronomia, química, teologia, filosofia, direito, literatura, escultura, pintura, música, engenharia e arquitetura. Então Moisés estava ali sendo preparado, né? Preparado para ser o herdeiro, né, que a filha de Faraó estava cuidando e preparando, mas ele estava sendo preparado por Deus também. Ele estava tendo conhecimento. E aí a gente vê que aquele menino lá que a mãe colocou no cesto, que não tinha, teoricamente, não tinha futuro nenhum aos olhos dos homens, né? No versículo 22 fala aqui que ele era poderoso em palavras e obras. Deus ali agiu. Deus foi ali, né? Os planos de Deus são sempre perfeitos, mas que a gente às vezes possa não entender, a gente sempre fala isso, mas Deus agiu ali. Então ali a gente vê isso. E a gente viu que ele estava sendo preparado. Né? E a lição coloca um ponto muito importante que eu quero ler aqui também, que fala assim, que a gente imagina que a filha de Faraó tinha muitos planos, né, para ele. Ah, não, ele está aqui, está cuidando, ele é o herdeiro, né, ideal que eu tenho aqui. Mas a lição coloca assim, fazer planos como a filha de Faraó fez, sem a orientação de Deus, é como construir uma casa sobre areia. Né? Qualquer coisa que pode vir, esses planos podem desmoronar e eles vão desmoronar. Né? Por outro lado, crer que Deus lhe dará um excelente emprego sem se qualificar, entregar alguns currículos, seria como querer ser um atleta olímpico só comendo pipoca e batata frita. E ele coloca, confiar em Deus não implica tornar-se desmazelado, preguiçoso ou apático. Quem falou isso foi Charles R. Swindoll. Então, isso vale para a gente hoje assim, eu quero ter um emprego, quero ser bom em alguma coisa, eu tenho que me dedicar. Né? Você como jovem tem que se dedicar, tem que estudar, tem que a gente fala, correr atrás mesmo. Né? Imagina que Moisés podia falar, não, eu estou aqui, eu sou
filho da filha de Faraó, e eu posso ficar aqui, posso descansar, vou ter tudo de mão beijada, né? A gente tem aquela imagem de estar lá comendo o vinho o dia inteiro, tendo gente abanando. Não, mas ele estava ali, né, ralando. Vamos colocar que ele estava assim, estudando, trabalhando, fazendo tudo, tanto que ele foi muito, muito próspero. Ele foi aí, né, e era poderoso em palavras e obras. E a gente via Deus agindo ali. Mas aí Moisés sabia, né, vamos colocar assim, aí lá no versículo 25 de Atos, do 7:25, quando o Estevão estava falando, ele colocou assim: ora, Moisés cuidava que seus irmãos, né, ele está falando assim, o povo, né, hebreu entenderia que Deus os queria salvar por intermédio dele. Então Moisés, eu acho que já tinha esse entendimento, né, de que Deus iria usá-lo, né, para libertar o povo. E aí vem um ponto aqui da nossa lição, a gente está estudando muito, né, sobre esses homens e mulheres de Deus, e a gente coloca alguns pontos que eles acertaram, que eles erraram. E a lição coloca um ponto aqui que Moisés, como ele sabia que Deus iria utilizá-lo, né, vamos colocar assim, ele resolveu dar aquela famosa ajudadinha, né, foi lá ajudar os planos de Deus a se concretizar. E aí ele só coloca aqui, lá falando em Atos também, né, que lá a partir do versículo 23 aqui, fala assim: quando completou 40 anos, a gente pode parar aqui e pensar, né, desde quando ele estava com a mãe dele, foi lá para o filho de Faraó, passaram 40 anos. Desculpa. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então aí Moisés já devia saber o que estava nos planos de Deus, ele teve a ideia, então falou: vou lá visitar o pessoal. E aí a lição coloca aqui que ele agiu de acordo com a sua cabeça, né? Ele foi lá e quis fazer alguma coisa, não sei, não sabe se ele consultou a Deus ou não, por causa, pelo que a lição coloca aqui, o que o autor da lição quer colocar, que ele agiu pela cabeça dele e foi lá. E aí quando ele chegou lá, foi aquele episódio que a gente, se a gente for ver em Êxodo 2, aquele episódio tem logo na sequência, quando ele viu um homem sendo tratado injustamente, né? E aí ele foi lá, né? Eu vou ler aqui o versículo 24 de Atos 7, que eu acho bem legal essa narrativa que o Estevão coloca aqui. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e o vingou, o oprimido, matando o egípcio. Então aí ele quis, né, se encheu ali, quis ser o juiz daquela situação, foi lá e matou o egípcio. Ele se tornou um homicida, né? E aí ele coloca aqui, continuando lendo aqui o versículo, né, vou ler o 25 de novo, a gente vai ler até o 29 rapidinho. Né? Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Né? Então, ele sabia que Deus ia usá-lo ali, ele começou então não, vou tentar resolver as situações aqui, vamos ver como é que está. Mas aí, no versículo 27, fala assim: mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde nasceram 2 filhos. Então aí, Moisés impulsivamente quis ajudar, quis fazer uma coisa, mas não era o tempo de Deus ali, né, para isso. E é óbvio que a gente crê que Deus usou Moisés, né, depois, né, mas a gente às vezes pode falar: mas se tivesse acontecido isso, e se fosse outra coisa, a gente não sabe como seria. Mas a gente sabe que Deus, pelas suas misericórdias, usou Moisés ali, né, para ser o grande líder que ele foi. Né? E aí a gente pode continuar lendo aí, então tem outras coisas que a gente vai voltar e ler aqui, mas um outro ponto que a lição coloca aqui é que desde o começo, né, quando Moisés estava, desde que ele nasceu, e aí é um ponto muito forte, é um ponto que a lição destaca aqui, muito,
muito forte, foi a fé de Moisés, e não só a fé dele, mas a fé das pessoas que estavam com ele ali, né? Ele era uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus tão grande, né? A gente viu que mesmo assim teve essa falha, e quando Deus chamou ele para libertar o povo também, ele questionou, conversou, mas obedeceu, né? Então a gente vê aí que realmente muitas coisas na vida de Moisés, né, ele agiu e foi fazendo as coisas pela fé. E aí a gente tem lá em Hebreus, né, a nossa famosa galeria da fé, e Moisés teve um destaque grande aqui, né, do versículo 23 até o versículo 29, a gente vem ouvindo e falando sobre Moisés. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, é o último tópico da nossa lição, falando sobre a fé de Moisés e a fé que envolvia todo ele aí. E aí eu volto falando novamente sobre o nascimento, né, de Moisés. Tanto em Êxodo quanto em Atos, tanto aqui, a gente vê que quando os pais de Moisés, né, esconderam, quando ele nasceu, né, fala assim, Hebreus 11, a partir do versículo 23, acompanha comigo aí. Pela fé, Moisés, nascido, foi ocultado por seu pai durante meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então a gente vê aí os pais de Moisés, né, que tinham fé que Deus agiria ali, sim, para você pegar o seu filho, colocar no cestinho e mandar ele, tem que ter muita fé. Fé que Deus vai estar agindo ali, né? E outra coisa, fala que a criança era formosa. A gente viu isso tanto em Êxodo quanto em Atos, agora em Hebreus aqui. Essa formosura que ele fala aqui, que a gente vem falando aqui, toda da nossa lição, coloca que não é só a formosura da aparência, né? Mas ali o menino já tinha, que o autor coloca ali, que ele já tinha essa formosura, vamos colocar, do coração ali. Deus já estava com ele, né? Já estava agindo ali, né, nele. E aí a gente vê, porque assim, Deus não olha, né, só a aparência exterior, Deus conhece o nosso coração. Então, havia algo já com a criança ali que era fora do comum, né? As pessoas já viam e sabiam que Deus estava com ele. Então, essa fé no nascimento. E aí, depois que ele cresceu, depois que ele foi, né, ele, no versículo 20, em Hebreus 11, 24, fala assim, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E aí a gente vê que passaram lá os 40 anos quando ele foi, né, visitar o povo, essa parte toda, e ele se recusou, né, ser chamado filho da filha, ele recusou toda essa herança, né, que ele teria, né? Eu escrevi aqui que chegou o momento que ele recusou o título, né, porque ele sabia que Deus tinha um plano para ele, e ele tinha que se identificar com as coisas, né, de Deus. Ele não poderia ficar com os prazeres, né? Eu vou falar do versículo 25 aqui. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao sofrer prazeres transitórios do pecado. Né? Ele, então, escolheu, ele não quer os prazeres desse mundo, né? Eu não quero ter esses prazeres aqui que eu tô tendo, e o povo, né? E o meu povo está ali sofrendo. Então, ele optou, ele recusou, né, essas coisas que ele poderia ter para estar com o povo de Deus. Né? Um outro ponto que ele coloca ali é essa solidariedade, essa santificação de Moisés ali, que Moisés realmente não quis se misturar, né? Ele não quis ter as coisas que ele teria direito, vamos colocar assim, né? Porque ele estava ali, ele estava no reino, ele vivia, mas ele escolheu não ter isso, ele recusou para estar ali realmente com o povo, como diz no versículo 26, né, o sofrimento, por quanto considerava o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito,
porque contemplava o galardão. Né? Moisés aí tinha os olhos, ele tinha no coração dele, né? Não eram as coisas ali presentes. Ele estava olhando para frente. Vamos falar que ele estava olhando para Cristo. Né? Ele sabia, ele conhecia ali qual era o alvo dele, o que ele tinha que fazer. Né? Então, realmente, ele estava ali olhando para o alvo. A gente fala olhando para Cristo, né? Mas assim, pela fé. Pela fé, ele sabia que ia acontecer, o que estava, então ele estava firme ali no que ele realmente queria. Então, ele foi. E aí, falando lá no versículo 27, que é um ponto que a gente ouve muito, fala muito, que foi a fé durante o êxodo. Né? Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então, pegou o povo todo, foi para o deserto, caminhou, ficou lá, né? Mas firme. Firme. E aí, a gente vai ver lá no final também, né? Que depois eu vou ler os versículos de Deuteronômio e Êxodo, que Deus falava com Moisés face a face. Né? Então, essa intimidade aí, tudo que ele fez pela fé, ele realmente tinha essa comunhão com Deus, tinha essa intimidade com Deus, e ele foi fazendo as coisas pela fé. E aí no versículo, e aí a gente vê no Êxodo também, né, falando sobre, né, a travessia do Mar Vermelho, que fala lá no versículo, acho que eu pulei um ponto, antes de falar da travessia do mar, né, quando ele estava saindo do Egito, lá no versículo 28, fala, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Vocês imaginem também o ato de fé aqui, aí eu falo não só o ato de fé de Moisés, mas de todo o povo, né, que o exterminador não iria matar os seus primogênitos. Bom, galera, pessoal, imaginando, né? Pessoal, olha só. Aí fala aqui que a palavra Páscoa, a lição coloca, que significa literalmente passar por cima. Então, a celebração da Páscoa que eles fizeram ali foi pela fé, né? Porque não tinha acontecido ainda esse feito maravilhoso de que os primogênitos não seriam mortos, mas pela fé eles celebraram a Páscoa, pela fé eles foram lá, né? Fizeram o que tinha que ser feito e Deus honrou eles ali, né? De todos os primogênitos que estavam ali, só os primogênitos dos filhos, né, de Israel, né, que não morreram. E aí com isso, né, Faraó falou: vai embora isso daqui, não quero vocês aqui mais. E aí eles foram para o deserto. E aí o versículo 29 coloca aqui, né, do 11 a 29 de Hebreus, fala: pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de tudo. E aí a gente imagina, né, a gente pensa, se eu tô lá, né, se eu estivesse lá na época, Moisés vai lá, abre o mar, e aí pela fé dele abriu o mar, foi, mas você teria coragem, você confiaria de colocar o pé lá, né, e atravessar, porque a qualquer momento podia fechar, sei lá. Eu fico imaginando, né, a gente viaja um pouco, como é que seria se atravessasse, você teria a curiosidade de ir lá colocar o dedo e ver aquela água para cima, o que iria acontecer se eu colocasse o dedo, se ia fazer um furo ali, ia cair água, tudo, sei lá o que podia acontecer. Mas pela fé, o povo atravessou. Pela fé, né? Então a gente vê aí que a fé de Moisés, né, era uma fé pessoal, era uma fé dele, mas também que as pessoas olhar, eu fico imaginando as pessoas olhando para Moisés, não. Ele está indo, eu vou seguir, esse realmente é um homem de Deus, é um homem que eu posso seguir, é um homem que tem intimidade com Deus, e com ele eu vou. Com ele eu vou realmente seguir e vou prosseguir. Então, tudo isso que aconteceu, tudo isso que estava ali, foi pela fé. Então, a gente vê aí um homem, uma criança que nasceu, que teoricamente lá não tinha futuro, né, que Deus usou em toda a vida dele, Deus usou, e aí ele se colocou à disposição também, né, e buscou a Deus,
e Deus honrou. Deus foi ali e fez dele um grande homem. Né? E aí, a conclusão que a nossa lição coloca aqui, eu acho muito interessante também, e fala assim que Moody comentou sobre Moisés o seguinte: Moisés passou os primeiros 40 anos pensando que era alguém. Né? Ele estava lá achando que era, né, filho da filha de Faraó, que podia fazer muitas coisas. O segundo período de 40 anos passou aprendendo que era ninguém. Né? Ele ficou lá, fugiu, foi, aprendeu, ficou com o povo. E os últimos 40 anos, ele os passou descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. Né? Quando ele foi conduzir o povo pelo deserto, quando ele foi lá e fez grandes maravilhas, Deus utilizou a vida dele. Então, a lição coloca: após aprender a viver obediência a Deus e com toda a educação que recebeu, Moisés escreveu leis, narrativas e poesias e descobriu que Deus pode fazer com ninguém. Moisés realmente foi usado. Ele realmente foi usado aí por Deus, porque ele foi obediente, porque ele buscou ter intimidade com Deus, porque ele estava ali. E aí, lá em Deuteronômio 34, 10, né, fala assim: nunca se levantou em Israel profeta algum como Moisés, como quem o Senhor houvesse tratado face a face. Deus tratava Moisés face a face, Deus estava com Moisés ali, né? E em Êxodo 33 fala assim, né? Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então Deus tratava Moisés como amigo ali. E assim, o tema da nossa revista é Gente como a Gente. Moisés, sim, foi um homem muito importante. Ele foi escolhido por Deus para estar ali, né? Mas assim, a gente vê em Moisés, e aí a gente tem que trazer para a gente, né? Então é que a gente, sei lá, pode ser igual a Moisés, vai ser igual a Moisés, mas ele foi usado por Deus pela obediência dele, pela comunhão, pela intimidade. E a gente tem conversado muito sobre isso, né? Para eu ser íntimo de Deus, para eu ter comunhão com Deus, eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de leitura da palavra de Deus, eu preciso dedicar tempo, né, a isso. Não é só eu achar que eu vou assistir essa lição da EBD em meia hora e está tudo ok, e eu não me dedicar. Né? Eu preciso me dedicar, a gente tem conversado sobre isso. Então, você jovem, você adulto, a gente precisa se dedicar a Deus, para Deus poder nos usar, para sermos usados por Deus, né, para edificação do corpo de Cristo, edificação daquelas pessoas também que estão, nossos colegas de trabalho que ainda não conhecem a Cristo, ver você, ver na sua vida uma pessoa de fé, uma pessoa que Deus usa, né, para ele falar: nossa, o fulaninho sim é uma pessoa ali que Deus está usando, Deus está, então quero conhecer mais, quero realmente conhecer mais e quero conhecer esse Deus a quem fulaninho serve, a quem ele está, para poder realmente ver, né, as maravilhas que Deus tem feito. Então, que sejamos assim, que busquemos a cada dia mais a Deus, que busquemos ser íntimos de Deus, que tenhamos esses homens e mulheres que a gente tem estudado, né, esses dias, como nossos exemplos. Né? A gente estuda aí e vê que foram homens e mulheres falhas também, mas que foram homens e mulheres que se arrependeram, que buscaram a Deus e foram realmente usados por Deus. Que a gente possa realmente querer, buscar ser usados por Deus. Ok, pessoal? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.